Denshishiro caiu. Ozuki, decepcionada, foi embora. Saiam da frente! Abram caminho para a anciã! Musashi deu as costas para o cadáver e balançou a katana para retirar o excesso de sangue. Aquele olhar leve e tranquilo parecia ter desaparecido. As pessoas que vieram assistir iam embora conforme ele se aproximava. Então abriram caminho para que ele pudesse finalmente vê-la. Otsu. Jotaro a disse para ir até ele, mas ela não queria. Estou bem. Estou bem aqui mesmo. Denshishiro havia deixado uma carta no altar para Ueda, que lhe foi entregue pela viúva. A carta dizia que sua expulsão só era válida enquanto o chefe do clã estivesse vivo. Do contrário, ele deveria voltar ao clã imediatamente, não como mero discípulo, mas como novo chefe, devotando-se ao clã até o fim da sua vida. Enquanto recolhiam o corpo de Denshishiro, a maioria dos discípulos choravam, mas Kurando só pensava em como Musashi havia feito aquele contra-ataque. Ele sacou sua wakizashi e abriu o abdômen de Denshishiro. Ele foi capaz de fazer tal movimento naquele instante. Quanta agilidade e flexibilidade. Musashi foi assim tão longe. Horikawa pegou a bandeira para cobrir o corpo do mestre. Seu coração doía muito em ter que fazer isso. Era como se ainda não acreditasse. Então chorou aos berros. Yoichi lembrou do tempo em que sua esposa estava para dar à luz. E Denshishiro lhe deu um presente. Toma, dê isso para sua esposa. O que é isso? Está se mexendo. É uma enguia. Dará vida longa a ela. Ela estará dando à luz logo, não é? Grande homem. Mais tarde, Ueda se reuniu com os discípulos no dojo e lhes mostrou a carta. Não havia nenhuma objeção. Ueda era a escolha óbvia. Ele respirou fundo, abriu os olhos e disse friamente: ele não pode ter ido muito longe ainda. Não deixem Musashi sair de Kyoto. Mais tarde, Kurando encontrou Musashi. Musashi, quero lhe fazer uma pergunta. Sou um dos 10 espadas, Kobashi Kurando. A wakizashi que rasgou o abdômen de Denshishiro era a do próprio. Você anteviu o que aconteceria e se preparou para isso? Ou foi apenas reflexo? Bem, meu primeiro ataque foi fraco. Eu estava sendo um pouco pressionado também. Senti que aquilo não seria o suficiente contra Denshishiro, do jeito que ele estava. Sim, foi o que eu senti. Não lembro muito do que houve depois. Foi apenas um reflexo. Eu admiro sua habilidade, Musashi, disse Kurando, entregando uma carta. Leia isso. Iremos nos encontrar mais uma vez. Por quê? Aquilo já não bastou? Não podemos voltar a ser o que éramos. E o clã Yoshioka não pode continuar sem você, Musashi. Nós, os Yoshioka, estamos atados a você agora. Com respeito e ódio. Foram embora. Musashi suou. Isso não tinha fim. Se alojou em um templo. Refletia enquanto pintava. Eu não fui o vencedor? Claro que fui. Ele estava pintando o rosto de Otsu, mas o papel já desgastado rasgou. Olhou para a carta. Já está decidido. A espiral da morte. Irei segui-la. Irei segui-la tão longe quanto ela for. Disse para si mesmo. E queimou a carta. Na manhã seguinte, aqueles inúteis que ficaram a cargo de Matahashi contaram para Ueda que cortaram seu polegar esquerdo, quebraram seus braços e pernas e depois o jogaram em um rio. Mas a verdade é que ele havia escapado. Após a morte de Denshishiro, Ueda ficou bastante rígido e enérgico. Se contassem a verdade, nem seus polegares bastariam para serem perdoados. Enquanto isso, Matahashi estava, como sempre, em uma taberna. Estava decidido a encontrar Kojiro. Ele era sua única esperança.
A essa altura já estava sabendo da vitória de Musashi. Quando ouviu os outros bêbados comentando sobre ele, disse: "Ele é do meu vilarejo. É um amigo meu." Depois, saiu de mansinho, sem pagar a conta. "Kojiro, onde você está? Juntos nós somos um. Enfim, encontrei um modo de viver. Sinto que finalmente achei um jeito de consertar minha vida. Serei seus ouvidos e sua boca. Deixe-me ajudá-lo, Kojiro. Juntos nós..." No caminho de Matahashi estava Musashi. Eu sabia. Matahashi. Matahashi se virou e começou a correr. Ei, ele acha que pode me vencer na corrida? Musashi então também correu e facilmente ultrapassou Matahashi. Eu só tô tão ofegante porque eu andei bebendo recentemente. Tô vendo. Foram pra uma taberna. O que houve com seu rosto? Não foi nada. São as brigas do cotidiano. Mas eram 3 contra 1. Eu tinha 2 espadas na cintura, só pra mostrar o quão macho eu sou. E bem, simplesmente acontece. Acontece com você também, não? Provavelmente. Brigas e essas coisas. Provavelmente. Você, o demônio da espada, não sabe que todos os homens no mundo queriam ser tão fortes quanto você? Saque! Traga mais 2 garrafas! Você já não andou bebendo? Não se preocupa. Dessa vez será um drink relaxante. Alguns drinks depois... Cara, eu ria tanto naquela época. A sua cara simplesmente impagável, Takezo. Foi você. Quem fez essa cara? Mentiroso. Não me faz rir. Faz minha boca doer. Sua baba está saudável como sempre. Você a viu? Ela está aqui na capital. Você não está com ela? Procure nas pousadas. Vai achá-la. Certo. Mas beba, Takezo. Bem, não posso beber mais. Não conseguirei ficar sóbrio por muito tempo, como de costume. Faz quantos anos? Parece que foi ontem. Matahashi lembrou quando contou sobre a guerra que estava por vir. Eu soube que uma guerra está para começar. Vamos, Takezo. Sinto que me arrependerei por toda a minha vida se deixar essa chance passar. Takezo, vamos deixar o vilarejo. Vamos ficar famosos. Matahashi começou a chorar. Baixou a cabeça para limpar as lágrimas e tentou disfarçar. Mas, cara, éramos ingênuos. Nós éramos. Eu estava tão determinado em deixar tudo para trás. Estou surpreso por eu ainda estar vivo. Mas hoje em dia você é incrível, Takezo. Ou melhor, Musashi. Senhor Miyamoto Musashi. Não, assim passa uma impressão errada. Só Takezo já está ótimo. O que está dizendo? Não teve um dia sequer que eu não ouvi o seu nome aqui. No dia em que cheguei à capital, todas as pessoas nas ruas pareciam tão limpas e refinadas. Era maravilhoso. Eu me senti tão insignificante. Estava tão nervoso vivendo aqui. Nunca pensei que esse dia pudesse chegar. Jamais imaginei que Miyamoto Musashi, aquele que derrotou os célebres irmãos Yoshioka, um após o outro, pudesse ser o Takezo, com quem cresci como se fôssemos irmãos. Que incrível! É muito incrível mesmo. Bom trabalho, Takezo. Matahashi virou mais um copo. Então escondeu o rosto com a mão. Ei, você já não bebeu demais? Você está bem? Não foi no ano passado que você quase não escapa do dojo Yoshioka com vida? Como sabe disso? Fui eu quem levou você todo ensanguentado àquela loja de sake. E depois, te encontrei nas montanhas de Shishidobaiken. Não, isso não importa mais. Eu não disse nada antes. Mas você realmente ficou famoso. Finalmente conseguiu, Takezo. Na carta que Ueda enviou a Musashi, ele disse o local em que ele morreria. Ichijoji, no Pinheiro Solitário. Pela manhã do dia seguinte, Ueda foi ver o local junto com os espadas. Musashi virá a esse local amanhã. Os Yoshioka nunca mudarão. Mesmo que os chefes do clã sejam mortos um após o outro, nunca nos renderemos. Nunca hesitaremos. É o que mostraremos ao mundo. Nós mataremos Musashi com todos os 70 dos nossos homens de uma vez. Os espadas ficaram chocados. Isso não seria demais? Eles não haviam sido os únicos que foram estudar o local. Musashi já estava ali, em cima daquela grande árvore, e ouviu tudo. É um lugar deserto mesmo durante o dia. Não deve haver pessoas passando por aqui de madrugada. Não importa o que façamos para matar Musashi. Ninguém estará aqui para presenciar. Nós mataremos Musashi com todos os 70 de uma vez. Exibiremos seu corpo ao mundo. Quem diremos que matou? Não importa. Ele matou os irmãos, um após o outro. Então Yoshioka ergueu-se e exigiu vingança. O dojo Yoshioka estará completo. Então diremos ao mundo que Ueda Ryohei é o novo chefe do clã, disse Kurando. Espera um minuto.
Temos que manter nossa reputação de viver pela espada. Mesmo assim, estamos sujeitos a matar um homem usando todos os Yoshioka? Horikawa, se é certo ou não, se é covardia ou não, ou qualquer coisa dessa natureza, interprete como quiser depois que matarmos ele. Yoichi, Higashi, Tagaya, Fujie, Kurando. Desistam de comparar suas técnicas com as de Musashi quando lutarem. Matem-no por trás. Enquanto isso, Matahashi caminhava sem rumo, de ressaca. Se perguntava se havia mesmo conversado com Takezo na noite anterior, ou se foi apenas um sonho. Lembrou do restante da suposta conversa. Finalmente conseguiu, Takezo. Por que eu estou chorando? Por quê? Ai, daquela vez, eu deveria me desculpar por aquilo. Agora, finalmente posso. Não consegui. Ainda não consegui de forma alguma. Há muito que ainda não sei. Você vai continuar? Vai continuar mesmo, Takezo? Lembrou de quando eram crianças e corriam na floresta. Matahashi simplesmente não conseguia alcançá-lo. Ficou ansioso e, por reflexo, virou mais uma dose. Chega de falarmos sobre mim. O que você andou fazendo desde aquela época? Se eu tivesse que adivinhar pela sua aparência, diria que... Me deixe em paz! O quê? Não consegui! Você diz. Eu não importo mesmo pra você, não é? Para de se exibir! Matahashi arremessou o copo. Musashi desviou, virando o rosto. Você nunca teve um professor ou uma escola. Você só tinha seu estilo de espada atrasado, que aprendeu correndo pelas montanhas. O mesmo vale pra você. Só de vez em quando. Não muitas vezes. Você devia dizer que já foi muito longe, tendo percorrido essa distância. Sabe quem é Sasaki Kojiro? Vou lhe dizer. Você não chega a seus pés. Ganryu Sasaki Kojiro e Kojiro. Você vai amarelar só de olhar pra ele. Ah, sim. Ele era um sujeito interessante. Você o conhece? Aham. Falei com ele faz pouco tempo. Não minta! Posso ver através dessa mentira muito claramente. Ele não pode falar. Agora que você mencionou, é estranho. Sinto como se eu tivesse falado com ele. Interessante. Você perguntou o que eu andei fazendo esses dias, não foi? Vou lhe dizer. Eu sou Sasaki. Ei, poderiam se retirar? Estão incomodando os outros clientes. Não quero mais ver você quebrando as outras minhas taças. Quê? Saiam! Nem precisam pagar conta. Se manda! Foram pra fora. Continuaram a conversa com uma caminhada. Você bebe demais, Matahashi. Veja como está tonto. Cala a boca, eu não tô bêbado. Como se eu me embriagasse com esse tiquinho. Não pense que eu sou fraco como você. Hã? Ué? Ei, onde está Otsu? Quê? Onde está Otsu? Onde está a minha noiva? Matahashi lembrou da mentira de sua mãe. Ela e Musashi deixaram o vilarejo juntos. Então os dois... já tiveram relações? Criança tola. Quantos anos você acha que eles têm? Ela está com você, eu sei. Eu sei de tudo. Você pode ser famoso agora, mas não deveria estar treinando? Você deve se achar pra trazer uma mulher enquanto treina. Então, como ela se saiu? Por acaso ela soltou um doce gemido? Seu olho roxo era uma prova de que aquilo não foi um sonho. Eu perdi um amigo. De volta ao pinheiro solitário, Horikawa encontrou uma caveira no chão. Ueda disse que deve ter sido uma vítima do mestre Kenpo. Então revelou o motivo de escolher esse lugar. Foi ali onde ele encontrou o mestre Kenpo pela primeira vez. Musashi continuava ouvindo tudo. Então todos os Yoshioka virão atrás de mim? Todos os 70? Bem, a espiral da morte termina aqui. Vou morrer. Dessa vez, sem dúvida. Eu pensava que isso acabaria após matar os dois irmãos. Mas se eles reconhecessem isso, então ninguém se juntaria ao dojo deles, eu acho. Como se eu ligasse. 1, 2, 3... 70 deles. 10 vezes o número em que estão agora. Impossível. Não tem como. E o plano deles de expor meu corpo na grande ponte Sanjo. Merda. Aquela bruxa velha da Ruiden seria mais satisfeita com tal situação. Morria. Queria fazer isso depois de ter consertado todos esses mal-entendidos. Não forcei o Matahashi a deixar o vilarejo. A bruxa velha não deveria sentir essa amargura para comigo. Não importa, desde que eu saiba a verdade. Eu sei de tudo. Onde está Otsu? Falando de mal-entendidos, de onde ele tirou aquilo? Matahashi, ontem à noite você não olhava para mim. Você olhava para o eu que criou nesses poucos anos em que não nos vemos. Ela foi muito escandalosa, não foi? Como ela se saiu?
O eu na sua mente, a história na sua mente. Essa história reflete sua própria pessoa. Seu verdadeiro ego reflete como você é agora. Musashi chorou por ter perdido um amigo. Balançou o rosto para enxugar as lágrimas e quase caiu do galho, mas se segurou. Otsu, como eu te vi, aos meus olhos, você era exatamente a mesma. Otsu, você sempre estará dentro de mim. E essa é provavelmente a Otsu que eu criei. Estou só. Sempre estive. Musashi olhou para o punho ferido e o soprou. Matahashi, seu idiota. Deveria ter te socado com muito mais força. Musashi saltou. Os Yoshioka estavam se retirando. Yoichi foi tomado por fúria e gritou pelo nome de Musashi, ao mesmo tempo em que sacou a espada e avançou. Musashi então lançou uma pedra com força, acertando o olho esquerdo de Yoichi. Musashi, saiba que seria melhor para você ficar observando daquela árvore, ou está confiante que pode enfrentar todos nós. Bem, é melhor do que cruzar espadas com 70 de vocês. Além disso, parece que todos os mestres estão aqui. Ueda, o que devemos fazer? Retirar-nos, é claro. Nosso duelo é amanhã. Não haverá mudança de planos. Musashi estava se coçando todo. Ele gritou: podemos fazer isso aqui agora ou não? Ueda parecia ter mudado de ideia. Podemos. Saque, Musashi. Faremos aqui. Hã? O que houve? Ueda! Algum problema, Musashi? Seu espírito está hesitando. O que aconteceu com o homem que matava sem pestanejar? Sua respiração está superficial. Musashi inspirou, e Ueda avançou antes que ele expirasse. Conseguiu entrar em seu alcance e disparou um corte contra sua barriga. Musashi conseguiu bloquear por pouco, retirando um pouco da espada da bainha. Bem no lugar do ataque, Ueda ficou impressionado com o instinto. Então entrou em guarda. Percebeu que a respiração de Musashi seguia estranha. Então avançou mais uma vez, até que ouviu uma voz. Então esse deve ser o pinheiro solitário de Ichichoji. Era o monge Takuan. Soube que poderia usá-lo como um ponto de referência para achar o caminho para o templo Konpoku. Hã? Parece que interrompi alguma coisa. Ueda guardou a espada, disse até amanhã e foi embora com os outros. Atrapalhei alguma coisa? Você mudou um bocado. Mas, mesmo hoje, você ainda me lembra o velho Takezo. Está sangrando. Hã? Apesar de ter evitado o pior, o ataque de Ueda ainda acabou raspando em seu braço. Um cara e tanto, não é? Planeja enfrentá-los assim? Musashi foi com Takuan até o templo Konpoku para passar a noite. Pois bem, um brinde ao nosso reencontro. Que tipo de monge bebe sake? É só um pouquinho, quem se importa? E está ótimo. O cheiro era muito forte para Musashi. Depois, Takuan perguntou se amanhã será a batalha final contra os Yoshioka. Mas Musashi disse que não vai. Quem diabos iria a um lugar onde 70 homens o esperam para matá-lo? Vou deixar a capital. Eles dirão às pessoas que você é covarde, que deu as costas ao inimigo e fugiu. Dirão o que quiserem. Não me importo tanto com o que pensam de mim. Partirei antes da alvorada. Me despeço aqui. Fique bem, Takuan. Musashi, você se tornou cordial. Vejo que está ficando mais forte. Todos os verdadeiramente fortes são afáveis. Mais tarde, Musashi foi para fora, praticar sua arte com graveto. Dessa vez ele estava usando um graveto em cada uma das mãos. A arte dos gravetos duplos. Uma pessoa verdadeiramente forte deve ser afável. Bem, hora de dormir. Amanhã cedo devo iniciar a travessia pelas montanhas. No dia seguinte, antes do nascer do sol, Musashi começou sua viagem. Após uma longa caminhada pelas montanhas, olhou para trás. O desafio o chamava. Ah, droga! 70 homens? Sozinho? Como eu posso ser tão idiota? Voltei. Pensei em deixar a capital pelas montanhas, mas... Cara, já corri demais. Tanto que a neve parece boa. Musashi bebeu água no rio. Viu uma topeira boiando. A cutucou com um graveto. Estava morta.
Lamentável. Escorregou ou pulou por conta própria. Se pelo menos você continuasse boiando rio abaixo, talvez, seguindo o caminho, descendo a colina, Musashi já podia ver fumaça no campo Ichichoji. Então já estão todos aqui. 70 contra 1. De qualquer forma, o mais importante é não deixar que todos eles me ataquem ao mesmo tempo. Em vez de 70 contra 1, tem que ser 1 contra 1 70 vezes. Algo assim. Mas como? Parece impossível. Embora eu esteja ficando entusiasmado com isso, não acho que será possível. Lembrou da topeira morta, boiando no rio. Sacou a espada. Se eu enfrentá-los um por um, não estarei pronto para o próximo. E então será o fim. Não se concentre em nenhum ponto. Não se concentre em ninguém. Siga o fluxo. Lembrou do primeiro encontro com os irmãos Yoshioka. Viu? Já morreu. Juro que vou matá-lo. Fique vivo até esse dia. Tudo deveria ter acabado ali, com aqueles dois. Mas não foi o que aconteceu. Graças a eles, eu tive esse ano. Esse último ano me foi concedido pelos Yoshioka. É como se eu tivesse crescido no seio deles. Guardou a espada. Juntou as mãos. Obrigado. Os Yoshioka estavam espalhados pelo campo, de forma que o cobrissem por inteiro. Alguns deles dividiram uma garrafa de saquê, pois em dias frios como esse, deveriam manter o estômago quente, ou não iriam conseguir brandir suas espadas. Estou com calafrios. Eu nunca falei com o mestre Seijuro, mas o mestre Denshishiro falou uma vez comigo. Ele disse para colocar mais força no mindinho ao brandir a espada. Me deu instruções pessoalmente. Eu o farei. Serei eu quem matará Musashi. Não, serei eu. Eles haviam confirmado que ele passou a noite no templo Konpoku. Então só havia um caminho por onde ele poderia vir. Mal sabiam eles que Musashi já havia deixado o templo há muito tempo. Horikawa respirou fundo. Deixem que cortem sua carne, para que você possa cortar-lhe os ossos. Essa foi a última coisa que mestre Denshishiro tentou fazer. Se nós 70 tivéssemos de ser enfrentados como um único corpo, eu e Yoichi, seríamos a carne. Certo, Yoichi? Yoichi disse que sim, pois já viveu tempo demais. Kurando, Fujiya, Tagaya, de agora em diante vocês serão os ossos dos Yoshioka. Esse será o dever de vocês. Horikawa completou dizendo que o Ueda será a cabeça e o espírito. Cogita até que talvez ele sempre tenha sido. Mais distante, um dos homens ao lado de Ueda refletia sobre estar no lugar mais longe de onde Musashi deveria vir. Este lugar, com o mestre Ueda, é nossa fortaleza. Não importa o quão incrível seja Musashi, ele nunca conseguirá chegar até aqui. O que significa que enquanto eu estiver aqui, não cruzarei espadas com ele. As 10 espadas de Yoshioka. Alcunha que também significa aqueles que ficam na frente são vitoriosos. Se todos soubessem dos 10, aqueles que os seguiriam depois tentando entrar não conseguiriam. Os 10 são únicos. Não importa o quanto eu confie em minhas habilidades. Se eu não fosse um dos 10, todos me veriam como um qualquer. Sem fazer algo grandioso, essa estimativa não muda. Sem fazer algo grandioso. Oi, ainda temos cerca de meia hora. Posso revezar com os que estão na frente? Se eu pudesse me mover para onde Musashi atacará nosso grupo primeiro, não seria necessário. Afinal, Musashi não estava vindo do templo, mas das montanhas. E ele chegou. O homem se virou e Musashi enfiou seus dedos nos olhos dele. Rapidamente, avançou contra Oe e lhe deu um forte soco na garganta. O outro abriu os olhos, mesmo que sangrassem. Sacou sua espada e Musashi sacou a de Oe enquanto ele caía. O outro disparou uma investida, mas Musashi atacou no ponto cego, cortando sua garganta. Ueda olhou para trás. Viu seus homens no chão e Musashi de pé. Ueda sequer conseguiu sacar. Teve a lateral do rosto rasgada e caiu. Mal a batalha começou e Miyamoto Musashi já cortou a cabeça e o espírito naquele corpo de 70 homens.
Muito obrigado por ter assistido mais um episódio e muito obrigado pela marca de 300 membros que alcançamos recentemente. Eu realmente não esperava que chegaria a tanto, fiquei impressionado. Se os membros continuarem aumentando desse jeito, o número de visualizações vai ser detalhe e as séries serão infinitas. Vou conseguir produzir bem mais, vou conseguir formar uma equipe bacana. Enfim, chega de vender essa assinatura, acho que agora é momento de agradecer. Ah não, falta vender mais um pouquinho. O próximo episódio já está disponível para os membros. Esse aqui é o último vídeo do ano para quem não é membro, mas os membros já têm o próximo, que é o que vai concluir o arco. Então cogita se tornar um se achar que vale a pena. É baratinho. Episódios adiantados e uma série de gigantes por enquanto exclusiva. Rumo aos 400 membros e é isso aí. Chega de pensar no futuro. Quem viu o próximo sabe que isso é um erro. Obrigado e um feliz ano novo.